Até a primeira metade dos anos 80, o Ceará ocupava um espaço de tristes fronteiras no mapa do Brasil. De um lado, problemas climáticos, concentração de renda e baixos índices de desenvolvimento humano. Do outro, um sistema político clientelista, oligárquico e sem real noção dos desafios do mundo moderno. Encravado no mapa do atraso, o Ceará só aparecia em rede nacional se o assunto fosse a beleza das praias, a miséria do povo e o anacronismo da economia. Quase metade das famílias cearenses viviam na extrema pobreza, com renda per capita inferior à quarta parte do salário mínimo. O índice de mortalidade infantil era um dos mais altos do país. Escolas e hospitais não atendiam quem mais precisava. O funcionalismo vivia em crise e desmotivados, salários com 3 meses de atraso. O Estado encontrava-se mergulhado no marasmo secular e o cenário político não tinha respostas para o futuro. Porém, é dos momentos mais adversos que nascem as grandes chances de mudança. E foi justamente na metade dos anos 80 que o Ceará começou a mudar. A transformação teve início com a força, a legitimidade e as novas ideias de um grupo de empresários que se reunia no SIC, Centro Industrial do Ceará, propondo ética na política, avanços na economia e desenvolvimento para o Nordeste. O SIC foi o porta-voz da indignação contra o atraso, gerando coesão em torno de um novo projeto. Dentre as lideranças criativas e inovadoras do Centro Industrial do Ceará, destacava-se Tasso Gereissati. Tasso representava a ruptura que os cearenses tanto ansiavam para melhorar sua posição no mapa. Em 1986, quando ele venceu as eleições para o governo com 52% dos votos, o futuro finalmente chegou ao Ceará. De chão arrasado, a terra da esperança. A mudança foi tão profunda que em 20 anos o Estado nunca mais seria o mesmo. Ao assumir o poder, em 15 de março de 1987, o jovem governador mostrou que os antigos obstáculos só podiam ser enfrentados com planejamento, visão estratégica, espírito de equipe e capacidade de liderança. Antes de tudo, o governo promoveu um profundo ajuste fiscal. Com a maior eficiência do Tesouro Estadual, as receitas subiram 44% entre 1986 e 1990. Cortando os funcionários fantasmas e servidores improdutivos, as despesas com pessoal foram reduzidas em 20%. Despesas de custeio caíram 4%. Era o fim do desperdício. Sem dar espaço à improvisação irresponsável, o Ceará rompeu rotinas, desemperrou processos e reconquistou a credibilidade junto a credores, fornecedores e funcionários. Com os ajustes, o governo mostrou capacidade para se sustentar e abriu espaço para captação de crédito, atraindo assim investimentos do Banco Mundial, BID, Caixa Econômica, Banco do Brasil e tantos outros. Nos primeiros 4 anos, os investimentos públicos aumentaram 8 vezes, passando de 24 milhões de reais para 176 milhões. Em 2006, esses investimentos superaram a marca de 1 bilhão de reais. Aos poucos, a administração do jovem governador trouxe de volta a esperança, lançando as bases de uma autoestima até então desconhecida. O orgulho de crescer num lugar, de pertencer a um povo, de ser cearense. Ao lado da reforma fiscal, o governo fez uma profunda reforma administrativa. Pela primeira vez no Ceará, conceitos ligados à iniciativa privada foram incorporados pela administração pública. A renovação de quadros e a profissionalização da máquina pública acabaram com o antigo modelo assistencialista e fisiológico de gestão. O Estado se tornaria um exemplo para o projeto político que serviu de berço ao PSDB e também inspirou as plataformas do futuro governo Fernando Henrique Cardoso. Com a estrutura mais enxuta, foi possível mudar a fisionomia econômica cearense.
concentrando investimentos em infraestrutura, industrialização, crescimento do interior e atração de novos negócios. Era o início do que os economistas chamam de círculo virtuoso de desenvolvimento. Mais poupança interna e mais crédito externo significaram uma era de grandes obras. Obras que em 2 décadas criaram um novo Ceará. O Castanhão, o Canal da Integração, a Nova Jaguaribara, o Porto do Pecém, o novo aeroporto, rodovias no interior, melhores acessos à Fortaleza, as obras do metrô, Centex e CVTs, liceus e ABCs, novas creches, mais água e energia. Projetos que promoveram o bem-estar de forma sustentada. No interior, uma rede de cidades polo foi fortalecida. Também mudou a forma de gerenciar a distribuição da água. E houve mais investimento em obras de transferência e armazenagem. Paramos de combater a seca para conviver com a estiagem. E essa nova visão, com ênfase na agricultura irrigada, fez do Ceará o líder brasileiro na produção de abacaxi e o segundo produtor de melão. O estado também ganhou destaque na produção de flores. Uma política adequada de atração de investimentos trouxe novas indústrias para todo o interior, transformando o Ceará no segundo polo calçadista do país. Entre 1995 e 2002, tivemos mais de 3 bilhões de reais de investimentos privados, com a geração de um número recorde de empregos formais. O crescimento do turismo, a inauguração do Centro Dragão do Mar, a revitalização do Teatro José de Alencar, as Vilas Olímpicas e o novo Castelão marcaram o período. Um momento importante em que programas inovadores fizeram do Ceará notícia nacional. Agentes de saúde, criança fora da rua dentro da escola, Infovias do Desenvolvimento, Seguro Safra, Leite Saúde, Luz no Campo, Pronaf, São José. Somando os esforços de 1985 a 2006, o Ceará cresceu acima do Brasil e do Nordeste e melhorou por 3 vezes o índice Gini mais do que o Brasil. De um total de 21 indicadores sociais, o desempenho do Ceará foi superior ao do Nordeste em 20 e do Brasil em 18. Além disso, o crescimento foi mais bem distribuído entre as regiões. De 20 anos para cá, é impossível ignorar o quanto o Ceará mudou. Primeiro, mudaram as políticas públicas e o próprio jeito de fazer política. Depois, a economia mudou. E, finalmente, mudamos todos nós, os cearenses. O número dos que vivem abaixo da linha de pobreza diminuiu. A expectativa de vida subiu para 70 anos. A mortalidade infantil caiu de 111 óbitos por 1.000 nascimentos em 1985 para 18 por 1.000 em 2006. Segundo a ONU, o Ceará foi o estado que mais reduziu a mortalidade no período, uma conquista reconhecida internacionalmente através do prêmio Maurice Paté, concedido pelo UNICEF. No mesmo período, a taxa de analfabetismo foi reduzida em mais de 50%. Foi criada uma rede de proteção para crianças e idosos. A próxima geração não será mais analfabeta. 98% das crianças estão na escola. A população com abastecimento de água passou para 74% em 2006. A quantidade de domicílios com saneamento básico multiplicou por 5. E a energia elétrica chegou para 99% dos cearenses. Para muita gente, os mutirões habitacionais significaram o sonho da casa própria. Ainda há injustiças e desigualdades, mas desde a década de 80 que o Ceará descobriu o significado de palavras que só agora o Brasil começa a entender. Choque de gestão, disciplina fiscal, serviço público profissionalizado. E o melhor disso tudo é que o cearense descobriu também o seu valor e a sua autoestima. Os líderes políticos costumam definir com as suas gestões os períodos da história. Mas poucos líderes conseguem transformar esses períodos em eras. Com
o governo Tasso Gereissati, o Ceará encontrou uma nova era, expandindo as fronteiras do desenvolvimento com visão, coragem e trabalho. Um trabalho que se estendeu por 3 mandatos e que fez 2 sucessores. Um projeto que continua abrindo trilhas para o futuro. 86